Bom dia, pessoal, para você que está me assistindo hoje. Hoje é domingo, 6 de abril. Estou falando para vocês aqui de Porto Velho, cidade onde eu moro atualmente desde janeiro de 2023. E eu resolvi fazer esse vídeo para falar para vocês sobre as oportunidades que a vida te dá para você aportar mais e como a gente pode aproveitar essas oportunidades. Bom, para quem já me conhece, eu sou servidor público federal há quase 20 anos. E até o final de 2022, eu já estava fixado na cidade de Florianópolis, morava em Florianópolis com a minha família, tinha meu apartamento, minha casa. E aí no final de 2022, surgiu a oportunidade pelo trabalho da gente se mudar para a cidade de Porto Velho. E naquela época a gente já tinha morado em Porto Velho, a família da minha esposa é de Porto Velho. Naquela época a gente se questionou se a gente voltava ou não, e aí a gente acabou vendo aquilo como uma oportunidade que Deus estava nos dando. Oportunidade para quê? Oportunidade de passar alguns anos próximo da família da minha esposa, oportunidade que os nossos filhos tivessem de crescer mais perto de alguns familiares, oportunidade da gente ter uma experiência nova enquanto família em uma outra cidade e oportunidade também de aumentar os nossos aportes. Porque a nossa ideia enquanto família é cada vez receber mais dinheiro em dividendos para que a gente consiga ser, digamos assim, independentes, né? Não ter aquela necessidade toda de dependência do trabalho, digamos assim. Então, desde que a gente decidiu aumentar os nossos aportes, aumentar as nossas aplicações financeiras para que a gente recebesse mais dividendos, a gente começou a ver todas as oportunidades que a vida nos oferecia como uma oportunidade de talvez fazer esses aumentos de aportes. E por que eu digo que essa foi uma oportunidade para nós de aumentar os nossos aportes? Porque o nosso apartamento em Florianópolis, desde que a gente saiu de lá, a gente optou por não vender, porque a gente não sabia se no futuro a gente desejaria voltar para lá ou não. E ele foi alugado, e o aluguel daquele apartamento, ele custeia no mínimo quase 50% hoje do nosso custo de vida total aqui em Porto Velho. E aí eu quero mostrar para vocês como a gente usou isso como realmente uma oportunidade de aumentar os nossos aportes, e eu quero dividir isso com vocês. Então eu peguei aqui janeiro de 2023, que foi, desculpa, quando a gente retornou para Porto Velho, e vejam que o nosso patrimônio na época, nós tínhamos em ações 248 mil, um pouco aqui de opções, que via de regra eram vendas de puts para comprar mais ações, um fundo de investimentos da XP de 11 mil e Tesouro Direto de 106 mil. Vou abrir aqui as ações para que eu possa compartilhar com vocês quais eram as ações naquela época. Itaúsa, na época, eu acho que era a nossa... Não. Em termos de valores era a maior posição, né? Tinha 10 mil ações da Itaúsa, que em valores representavam 85 mil. Tinha 13 mil ações de Magazine Luiza, e aqui Magazine Luiza já vinha caindo muito, então em valores representava 61 mil. Tinha apenas 1.100 ações do Banco do Brasil, que em valores representava 47 mil. Copel, 3.400 ações à época, que em valores representavam 26 mil. Sanepar, 3.900 ações, que em valores representavam 13 mil. E Transmissão Paulista, quase 600 ações, que em valores representavam 13 mil. Veja que, tirando aqui Magazine Luiza, que é uma empresa de varejo, as demais empresas a gente já seguia a técnica do BEST e do BARCE. E se você não conhece a técnica do BEST, né, da aplicação BEST, o que é o BEST? O BARCE prega que você deva aplicar o seu dinheiro num setor perene, ou seja, um setor que se vai se prolongar pelo resto dos anos, não aconteça o que acontecer. Então o B do BEST seriam bancos. E aqui eu já teria Itaúsa, né, que é o Banco Itaú, e Banco do Brasil, 2 bancos. Os bancos estão sempre ganhando dinheiro, não importa qual é o governo, não importa o que aconteça. Banco do Brasil e Itaúsa, se você pegar o histórico dos últimos anos, eles têm batido recordes históricos de lucro, né?
O E é de energia, então aqui na época a gente já tinha Copel, que é uma empresa que faz transmissão, geração e distribuição, ela atua nos 3 setores de energia, e um pouquinho de Transmissão Paulista, que hoje é a ISA Energia, que só atua no melhor setor de energia, que é o setor de transmissão, ela só transmite a energia. Beleza, o S é de saneamento e aqui a gente já tinha em carteira Sanepar. O S também é de seguradoras, né? E aqui eu não tenho nada de seguradoras. E o T é de telefonia e eu também nunca tive telefonia. Tá? E por que eu não tenho seguradoras? Porque as duas maiores seguradoras, que são BB Seguridade e Porto Seguro, elas estão num preço muito esticado. Cada vez que você vai olhar ela está batendo recorde histórico de valorização. Então eu não consigo achar um preço interessante para entrar nela. Mas enfim, as demais empresas elas já eram quase todas do setor best, com exceção de Magazine Luiza. E aí veja que a gente tinha R$248 mil em ações e eu tinha na época R$106 mil no Tesouro Direto, muito pensando naquilo que muitas pessoas falam de reserva de emergência ou reserva de oportunidade. E aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então veja, quando a gente resolveu voltar para Porto Velho, ou seja, baixar o nosso padrão de vida, sair de uma capital como Florianópolis e vir para uma capital em qualidade de vida menor e em custo menor, a gente começou a ter um rendimento maior, porque o nosso salário começou a sobrar mais e o valor do aluguel que a gente passou a ter, a gente não tinha na nossa renda anteriormente. Então, durante o ano de 2023, a gente conseguiu aumentar e muito as nossas aplicações. E agora eu vou pegar para vocês já, para não ficar muito longo o vídeo também, janeiro de 2024, para você ver que a gente sai de 250 mil para um saldo de 450 mil em ações. Então aqui as ações aumentaram praticamente 200 mil, o nosso saldo. E o Tesouro Direto a gente já começou a diminuir aqui. Em vez de 106 mil, já estava em 45, porque em 2023 a gente teve algumas boas oportunidades, eu vou falar principalmente do mês de março de 2023, teve uma queda grande na bolsa e eu aproveitei bastante aquela queda. E aí, ó, a gente sai de 10 mil Itaúsas para 17 mil Itaúsas. Vejam que durante o ano de 2023 a gente não comprou muito Banco do Brasil, a gente tinha 1.167 Banco do Brasil, ações do Banco do Brasil, e a gente começa 2024 com 1.300, tá? Por que aqui? O Banco do Brasil subiu demais em 2023, olha o valor que estava cada ação, R$56. Então a gente não conseguia ver ali um valor para entrar no Banco do Brasil. Transmissão Paulista, a gente sai de 600 ações para 2.700. A gente continua aumentando o Magazine Luiza durante todo esse ano de 2023, na esperança, e a palavra era esperança mesmo, que ela se reerguesse com a possível queda de juros. Mas o que ela fez? Ela caiu mais, ela foi de R$4 para R$2. Copel, a gente aumentou a participação durante o ano. Sanepar também, a gente praticamente dobrou a posição ao longo do ano. E Taesa a gente colocou em carteira, aumentando o nosso setor de energia elétrica. Então veja que os nossos investimentos aqui, tirando o Magazine Luiza, eram investimentos em feijão com arroz, né? 2 bancos e 3 empresas do setor de energia, Copel, Transmissão Paulista e Taesa, e uma empresa do setor de saneamento. Por que ele fala que esses setores são perenes? Porque, por exemplo, saneamento, todo mundo quer ter saneamento na sua casa. E hoje eu vivo numa cidade que é uma das piores cidades em questão de saneamento. E eu posso dizer para vocês que todo mundo quer ter saneamento em sua casa. Então ninguém deixa de pagar a sua conta de água, a sua conta de esgoto, energia. Não importa o que aconteça, você vai pagar a sua conta de energia. Se você ficar mais de 3 meses sem pagar, as pessoas vão cortar a energia da sua casa. Então você vai pagar a sua energia no final do mês. E bancos, a mesma coisa. Banco ganha dinheiro emprestando dinheiro para as pessoas, né? Todo mundo provavelmente tem uma conta em banco para receber o seu salário, paga as taxinhas, tem seu cartão de crédito. Então são setores que se prolongam ao longo do tempo. E aí, vamos jogar agora para janeiro de 2025. Aqui chegando. E aí vejam que a gente sai de 450 mil para praticamente 750 mil.
um aumento de 300 mil reais no ano. E vejam que aqui a gente começou o ano sem ter mais nada de tesouro direto. E por que a gente fez isso? Primeiro eu vou mostrar as ações para vocês aqui. Banco do Brasil, um aumento substancial, a gente saiu de 1.300 ações para 11.200, se tornando a maior posição. Banco do Brasil, ao longo de 2024, ela desdobrou, então ela te deu novas ações. Eu tinha 1.300 ações, passei a ter 2.600. Ela fez a proporção 2 para 1, né? Ela dobrou o seu número de ações. Com isso, ela dividiu o seu preço. Ela saiu de 56 para 28. E aí, os valores ficaram mais interessantes para a gente conseguir comprar mais ações, né? E aí eu fui comprando ações, teve algumas quedas que eu aproveitei para comprar mais ações. E aquele valor de ações do Banco do Brasil foi subindo. Então, a gente partiu para 11.200. As ações de Itaúsa não se modificaram muito, 20.600 ações. A gente aumentou muito a nossa participação em Transmissão Paulista, que agora passou a ser ISA Energia. A gente tinha 2.700, a gente passou a ter 7.400 ações. A gente encerrou a nossa participação em Copel. Por quê? Porque Copel é uma excelente empresa, mas ela trabalha nos 3 setores de energia. Ela gera energia, ela transmite para a casa das pessoas e ela também distribui. E o setor de distribuição, ele é um setor mais complicado. É onde existe as maiores fraudes por causa dos gatos, né? Não que Copel sofra muito com isso, mas a minha ideia foi diminuir, então, saindo desse setor que fazia os 3 e focar apenas nas empresas que somente transmitem, que são ISA Energia e Taesa. São as 2 maiores transmissoras de energia do país. Taesa, a posição continua a mesma, e Sanepar, a posição aumentou para 11.000 ações. Saiu de 7.000 para 11.000 ações. Vejam que o Banco do Brasil, em termos de patrimônio, virou a maior posição da carteira, e o setor de bancos como um todo também. A gente tem praticamente aqui mais de 500 mil reais em bancos. E aí a gente diminuiu, praticamente zerou o Tesouro Direto. Vejam que aqui do nosso patrimônio, 96% estava em ações. Não do nosso patrimônio total, porque a gente tem investimentos em apartamentos em Florianópolis, né? E um desses apartamentos é o que nos rende aí praticamente 50% do nosso custo de vida aqui em Porto Velho. Mas por que a gente praticamente zerou o Tesouro Direto? O Tesouro Direto ele é uma posição que a gente tinha muito para reservas de oportunidades ou reserva de emergência. Mas aí, analisando ponto a ponto, eu falei, eu sou servidor público, então a chance de eu perder o emprego ela é muito pequena. Não é zero, mas ela é muito pequena. O meu carro tem seguro, então a chance de eu precisar usar um valor substancial para pagar alguma coisa do carro, pequena. Nós temos plano de saúde, então a chance da gente precisar de alguma coisa de saúde também é pequena. E aí o que aconteceu? Minha esposa precisou fazer uma cirurgia, não era uma cirurgia eletiva, era uma cirurgia meio de emergência, alguma coisa que ela acabou descobrindo. E a gente não tirou R$1 do bolso, o plano cobriu toda a cirurgia. Ela viajou para Brasília, o plano cobriu toda a cirurgia dela. Então eu vi, por que eu tô com 100 e poucos mil em tesouro direto, né? E aí a gente começou a realmente usar aquilo como reserva de oportunidade. E no momento que a gente viu que o Banco do Brasil vinha oscilando, R$24, R$25, R$26 ao longo do ano, a gente foi aportando com maior capital no Banco do Brasil, porque é a posição hoje que nos dá um maior valor em retorno em dividendos. E aí, hoje é o que eu quero mostrar para vocês também, essa mudança de mindset, né? Hoje eu quero que esses valores aqui, por exemplo, R$27, Banco do Brasil, eu gostaria que eles viessem para baixo, 25, 24. Por quê? Porque eu conseguiria aumentar mais a minha posição e mais dividendos eu ganharia. Eu já fiz um vídeo para vocês mostrando que ano passado a gente recebeu R$36 mil em dividendos. Então, desses R$36 mil, quase a totalidade, quase 100%, foram feitos novos aportes e ajudaram a subir esse valor aqui. Então, o título do nosso vídeo hoje era aproveite as oportunidades que a vida te dá para aumentar os aportes, e eu quis mostrar na prática para vocês como a gente usou algo que para muitas pessoas seria um negativo, ou seja, uma mudança de cidade, uma mudança, né, de uma capital como Florianópolis para uma capital do norte do país, como a gente usou isso a nosso favor como algo positivo para sim aumentar os nossos aportes em ações que nos geram cada vez mais dividendo, cada vez mais renda
e quem sabe aí chegar daqui a 1, 2 anos recebendo aí o valor em dividendos daquilo que a gente recebe trabalhando anualmente, tá? Obrigado por você ter me dado a sua atenção hoje, pela sua paciência. Se você tiver algum comentário, você pode fazer nos comentários ali, se você concorda ou não, se você já passou por uma situação como essa, se a sua carteira está parecida com essa e se você também está usando as oportunidades que a vida te dá para aumentar os seus aportes. Muito obrigado e até a próxima.